Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, que quem vos fala é o vosso irmão Silva, direto aqui do canal Mão de Jesus. Nós vamos ler agora a lição 12, Criando Filhos Saudáveis. O último estudo foi a lição 11, os prejuízos da mentira na família. Nós estamos terminando ainda as lições bíblicas CPAD 2023, segundo trimestre. Vamos ler a lição 12, depois a lição 13. Estaremos encerrando em nome de Jesus, tá bom? Se você puder acompanhar comigo aí, nós vamos estar lendo em Lucas, capítulo 2, verso 40, 42 ao 52. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos em nome de Jesus, né? Aqui estamos pelo canal Mão de Jesus, pela plataforma do YouTube. Fique conosco, né? Se gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreva, compartilhe. Amém. Senhor Jesus, meu Deus, graças te damos por esse momento especial, Jesus. Oh, meu Deus, o amém quer dizer assim seja, meu Deus, com meu irmão, com a minha irmã. Assim seja conosco, meu Pai. Abençoe esse estudo, abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a tua escritura, a tua compaixão que o Senhor tem de nós, meu Pai. Alcança este homem, esta mulher, para que eles vejam que o Senhor está no céu, meu Deus. Oh, meu Pai, e quer, Senhor Jesus, glória a Deus, abençoar, dar vitória e prosperar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, a lição 12, nós vamos ler aqui sobre criando filhos saudáveis. Nós vamos aprender nessa lição aí, onde tem o seu texto áureo, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática é a vontade de Deus é que os pais eduquem os filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Vamos lá então para Lucas, capítulo 2, versículo 40, que nos diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio da sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Versículo 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta, e quando ouviram, maravilharam-se, dizendo, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes respondeu, ou seja, ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Nós vamos estar lendo aqui a introdução, né? Que vai nos falar assim: O Senhor Jesus nasceu em uma família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele tornou o pai adotivo de Jesus, José, né? A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria. Seus pais, nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Vamos ler o tópico 1, parágrafo 1, 2, e depois sairemos para ler o tópico 2. Tópico 1, uma família normal. Parágrafo 1, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé.
o casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus, que nos diz: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1, 24 a 25. Parágrafo 2. Os filhos de José e Maria. Vemos que aqui nesse parágrafo 1, né, Jesus nasce da Virgem Maria, né? Claro que depois que Jesus nasce, eu creio que aqui o estudo vai nos falar isso aí, Maria tem relação com José, sim, tem outros filhos, irmãos de Jesus, né? Porém, Jesus ele é filho somente de Maria, gerado pelo Espírito Santo, né? Parágrafo 2, os filhos de José e Maria, depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito, primeiro, né? De José e Maria, está em Lucas 2,7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Aí esses são os irmãos de Jesus, tá? Para quem não sabia aí. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Marcos 6,3, a referência. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam, está em João 7,1,5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo. Mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém, segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Então, Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. O tópico 2, nós vamos ler o modo de criação de Jesus. Aí tem o parágrafo 1, 2, 3 e 4. Parágrafo 1 nos diz assim: Jesus, o Filho especial. A despedida de Jesus, ou seja, a despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus, segundo Lucas 1,35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença entre diminuir outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida em infância, adolescência e a juventude. Nem porque José e Maria tinham Jesus como especial e tinha outros irmãos, tratava o melhor, mas sim todos iguais, isso é muito importante, né? Parágrafo 2, a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Ou seja, Jesus nasce, né, e ali não tinha lugar, e colocou-se ali num coxo, onde colocava-se ração para os animais, ajeitou para colocar Jesus depois que ele nasceu na manjedoura, né? Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Lembrando que na estalagem onde José e Maria estavam, não é que eles não tinham condição de alugar ou ter um local melhor, é porque ali estava ali muita gente, né? E acabou-se que eles não tendo ali um local. E aí a criança acabou nascendo aí, né? E sendo colocada nesse coxo de rações para animais, né? Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados dos seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes, está em Mateus 2, 13 e 14, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Ali na matança, né, com 2 anos, Herodes manda matar as crianças, né? E
E eles tiveram que, né, José e Maria tiveram que fugir para que Jesus não fosse morto, né? Aí vamos ler aqui o parágrafo 3, que vai falar a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria, graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna filho da lei. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância de deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, que é a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos, né? Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para as suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Vamos ler agora o parágrafo 4, que nos diz assim: a juventude de Jesus. Vamos conhecer agora a juventude de Jesus, né? Dos 12 aos 30 anos, o adolescente Jesus praticamente são desconhecidas, né? Durante os 12 aos 30 anos, praticamente é desconhecida a adolescência dele. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos. Ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Está em Marcos 6,3, né? É possível que Jesus tenha sido o responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. A criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Tá? Agora nós vamos ler aqui o tópico 3, que vai falar sobre o tríplice desenvolvimento de Jesus, parágrafo 1, 2, 3 e 4 também. O Evangelho de Lucas diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Parágrafo 1 vai nos dizer assim: Jesus crescia em sabedoria. Então, agora vai tratar esses tópicos aí, né? Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e a disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, esta foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Parágrafo 2 nos diz assim: Jesus crescia em estatura. Pronto, tratou a sabedoria, agora vai tratar a estrutura, né? A estatura, aliás. A palavra estatura se refere-se ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de Nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu, seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria. Agora vamos ler o parágrafo 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Pronto, falou da sabedoria, o parágrafo 1, o parágrafo 2 falou da estatura, e agora o parágrafo 3 vai falar sobre a graça, né? A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar do negócio do meu pai?
Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Então a graça do Senhor era diferencial, né? Quando ele falava do reino de Deus, né? Todos percebiam que havia algo diferente no nosso Jesus, em especial, né? O parágrafo 4 vai tratar as lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter esta consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos, tá bom? Então, o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Daí foi explicado essas 3 palavras aí, né? E aqui nós encerramos com a conclusão, né? Essa lição. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Esse estudo traz aí sobre a responsabilidade que nós temos de criar nossos filhos em termos de responsabilidade com a família, respeito e integrar, né, os nossos filhos na sociedade e dar o nosso melhor para que o nosso filho cresça, vendo nós como cristãos, servos de Deus, e que eles também venham ser cheios da graça, sabedoria, né, e estatura em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então tá aí, essa foi a lição 12. Estaria aí também lendo a lição 13 e encerrando aí esse segundo trimestre, que a lição 13 nós vamos falar sobre a amizade de Jesus com a família de Betânia, e a gente vai estar encerrando esse segundo trimestre, entrando no terceiro trimestre com a revistinha que já está comigo, né? Eu vou estar lendo aí essa terceira revista no terceiro trimestre também, tá bom? Deus abençoe. Se você gostou aí, dê seu like, seu comentário, se inscreva no canal, né? Compartilhe, né? Esteja conosco aí, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Fazer uma oração para encerrar. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por esse dia, por esse momento especial. Obrigado por este irmão, essa irmã que está assistindo, essa pessoa, meu Deus, que tem acompanhado o canal, o trabalho. Me ajuda, Senhor, a estar sempre em oração, sempre trazendo um conteúdo aqui edificante para este homem, esta mulher que precisa, necessita, porque os sãos não precisam de médico. Os sãos, meu Deus, acham que não precisa, Senhor, de Ti, mas todos nós somos dependentes, precisamos de Ti, meu Pai. Nos cura, nos liberta, nos ajuda a viver para Ti, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe, fique todas na paz do Senhor Jesus. Quem leu aqui esse conteúdo aqui foi o nosso irmão Silva, direto aí do canal Mão de Jesus, pela plataforma do YouTube, tá? Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Permitindo Deus, estaremos de volta aí na 13ª lição, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, até a próxima lição, em nome de Jesus. Graças